Pronto, agora oficialmente a gente começa a nossa aula. Novamente, bom dia a todos e todas. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje é a nossa aula 8 do dia 2 de julho. Do dia 2 de julho de 2022. A nossa aula de hoje, a gente já entra, né? Vamos dizer assim, a gente vai começa a discussão sobre a modernidade, né? A proposta da disciplina, nossa discussão na disciplina, o planejamento dela, eu sempre retomo isso, que é pra gente nunca perder o fio da meada, né? Da gente sempre localizar a discussão da aula na discussão mais ampla que a gente está fazendo aqui na disciplina, né? A discussão mais ampla da disciplina é pensar um pouco sobre a constituição de um conceito antigo de história e de um conceito moderno de história, né? O regime antigo de historicidade e o regime moderno de historicidade. Então, as discussões que a gente fez até agora foi de vamos dizer assim, que a gente inicia hoje a segunda parte da disciplina, vamos dizer assim, né? Que a gente discutiu na nossa primeira parte o texto do Thomistocles César, né, que foi o nosso primeiro texto, em que ele apresenta essa visão panorâmica sobre, basicamente, o regime antigo de historicidade entre o regime antigo e moderno e o regime moderno, né? Então ele já faz essa visão panorâmica pra gente, né? E ele dá o caminho da discussão que a gente vai fazer na disciplina. Depois dele, nós tivemos um primeiro bloco de discussão sobre o regime antigo de historicidade, né, que a gente discutiu num primeiro momento a historiografia na antiguidade, né, então as manifestações de historiografia na antiguidade, não limitadas à antiguidade, à historiografia grega e romana, né, então a gente trabalhou lá, lembrem do texto do Joseph Fontana, em que ele apresentava junto com a historiografia grega e romana, também a historiografia oriental, né? Então, ele apresentava também outras formas de escrita da história, de concepção da história na antiguidade, que não eram gregas e nem romanas. Então, esse foi um texto bem interessante que a gente discutiu, né? Na nossa, que também apresentava uma visão panorâmica, né, da historiografia na antiguidade. E aí depois, na aula seguinte, ainda no bloco do regime de historicidade antigo, a gente viu o texto do Arnaldo Momigliano, que foi sobre a tradição heroditiana e tucididiana, que era focando já mais especificamente nas contribuições do Heródoto e do Tucídides, que foram os dois grandes historiadores gregos, né? Então, a segunda aula do regime antigo de historicidade já foi focando um pouco na discussão sobre o Heródoto e o Tucídides e demonstrando como eles foram apropriados depois, né, pelos estudiosos que vieram depois deles, ainda na antiguidade, no período romano e depois na modernidade, né? Então, essa foi a discussão a segunda discussão ainda dentro do regime antigo de historicidade, e aí depois a gente passou para o outro bloco, que era entre o regime antigo e o regime moderno, que aí foi que a gente viu a discussão sobre a história cristã e a historiografia eclesiástica, né? Que foi o texto do Guy Bourdin e do Hervé Martin, Bourdieu, que eles basicamente apresentavam as modalidades de escrita da história no período medieval e principalmente demonstrando que essa escrita ela estava muito associada à teologia, né, à doutrina da Igreja Católica. Então, a história nesse momento ela era muito utilizada para confirmar, vamos dizer assim, os dogmas, a visão cristã da Igreja Católica, e, sobretudo, pensar uma visão linear da história, né? De pensar a história como o cumprimento da promessa de salvação, o cumprimento, a chegada até partindo da Jerusalém terrestre, chegar a Jerusalém celeste. Então, essa foi a concepção de história desenvolvida no período medieval, né? Que a gente viu em linhas gerais, né? Foi o que a gente viu
na primeira parte desse momento, né, entre o regime antigo e o regime moderno, e depois foi a última aula que a gente teve, que foi a discussão do Chateaubriand, e a gente viu um pouco da obra do Chateaubriand, como é que foi essa transição entre o regime antigo e moderno, no sentido de perceber que não era mais possível utilizar a concepção de história antiga, que era a história magistra vitae, né, para analisar os acontecimentos do período moderno, né, por conta de que esses acontecimentos seriam tão singulares e tão inéditos, em que você não tinha mais como pensar o passado como exemplos, né, de buscar lições ou procurar exemplos no passado para serem aplicados no presente. A modernidade vai esgotar, esvaziar essa concepção de história antiga e vai apresentar a sua nova concepção de história, que é o conceito moderno de história, que a gente já viu que é um pouco de projetar a expectativa do tempo não mais para o passado, mas sim para o futuro. Então, a discussão que a gente vai ver hoje já é essa discussão, né, de pensar o contexto de constituição do conceito moderno de história. Então, as nossas duas próximas aulas vai ser basicamente a discussão sobre esse contexto, né, de aceleração do tempo, que a gente já viu um pouco no texto do Chateaubriand, né? O François Hartog já apresentou um pouco dessa discussão. Na verdade, a aula passada, a aula de hoje, a próxima aula, ela vai ser uma comunicação bastante grande entre os textos do Reinhard Koselleck com o François Hartog. Porque eles têm as discussões são muito afins, elas dialogam bastante, né? Então, o texto que a gente leu na semana passada foi desse livro aqui, O Regime de Historicidade, né? Que foi o terceiro capítulo desse livro aqui. E hoje a gente vai ler um capítulo desse daqui, que é o Futuro Passado. A gente vai ler um capítulo hoje e vai ler um capítulo na terça-feira. O Futuro Passado, contribuição semântica dos conceitos dos tempos históricos, que é desse historiador. Enquanto o François Hartog é um historiador francês, o Reinhard Koselleck é um historiador alemão. E eles dois são especialistas em história da historiografia, né? Eles dois são especialistas nessa discussão de pensar as concepções de história que foram se construindo com o passar do tempo, né? Então, por isso que as discussões deles são muito, muito afins. Então, hoje é a nossa aula, o regime de historicidade moderno, o futuro passado dos tempos modernos. Aqui eu trago a referência bibliográfica para vocês, né? Futuro Passado dos Tempos Modernos, que é o primeiro capítulo desse livro, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Conceitos dos Tempos Históricos, né? Que é esse livro do Reinhard Koselleck. Logo no começo do capítulo, o Koselleck ele deixa bastante claro o objetivo que ele quer atingir com esse texto, né? A discussão que ele quer fazer com esse texto. Ele começa apresentando um quadro de um pintor alemão chamado Albrecht Aldersdorfer. E o título desse quadro é A Batalha de Alexandre. E aí ele parte desse exemplo, desse quadro, a Batalha de Alexandre, desse pintor alemão, para pensar a maneira como ele usa como um exemplo de como a produção desse quadro e depois a leitura, né, desse quadro mais à frente, tipo, foi um quadro pintado no século XVI, e aí ele tinha uma determinada perspectiva naquele momento, e como ele foi lido de outra forma mais à frente, 3 séculos depois, no século XIX, né, por um outro alemão, o Etchegel, que era um crítico de arte, e aí ele vai apresentar uma leitura totalmente diferente sobre esse mesmo quadro, né? E aí o que o Koselleck se pergunta qual foi a mudança que ocorreu entre o período de produção daquele quadro e depois
nesse período de leitura dele mais à frente, né? Então ele parte dessa pergunta inicialmente no capítulo, né? O que aconteceu? Aí eu coloco aqui a citação, né, do Koselleck. O que aconteceu nesses 300 anos que separam nossas testemunhas, Aldsdorfer e Estegel? Qual foi a nova qualidade adquirida pelo tempo histórico que preencheu esse período entre aproximadamente 1500 e 1800? Eis a pergunta que nos propomos responder, né? Então ele quer entender qual foi essa mudança na percepção do tempo histórico que ocorreu entre 1500 e 1800, né? E aí ele apresenta, né, a leitura dele, o objetivo dele, a tese dele com esse texto, né? O que ele vai demonstrar, como é que ele vai responder essa pergunta. Formulando mais precisamente a minha tese, o Koselleck diz: observa-se nesses séculos uma temporalização da história, em cujo fim se encontra uma forma peculiar de aceleração que caracteriza a nossa modernidade. Então, vocês lembram que no texto que nós lemos na aula passada do François Hartog, que tratava sobre a obra do Chateaubriand, em que ele falava sobre essa aceleração do tempo, de que ele não conseguia acompanhar, né, o ritmo das transformações, sobretudo com a concepção de história que ele utilizava, que ainda era a Magistra Vitae. Então, a gente vai perceber aqui que essa aceleração da história, essa percepção, né, de aceleração da história dos acontecimentos modernos que o Chateaubriand vivenciou no século XVIII, na transição entre o século XVIII e o XIX, né, mas principalmente no XVIII, a gente vai perceber que essa percepção ela aconteceu um pouco antes, né? Ele percebeu isso no século XVIII, mas isso é um processo que se inicia desde o século XVI, século XVII, e no século XVIII vai ter vamos dizer assim, um boom, né, na percepção em relação a isso, sobretudo causado pela Revolução Francesa, que vai ser a referência fundamental de transformação social e econômica da modernidade, né? Então, o texto de hoje ele vai tratar um pouco sobre essa perspectiva da aceleração do tempo, né? Na verdade, de como é que os europeus, a partir do século XVI, vão começar a ter a leitura sobre o seu próprio tempo, né? Sobre a modernidade, e aí a partir desse momento vai surgir essa perspectiva de cada vez mais pensar o futuro, né? Perceber os limites da concepção antiga de história, que era pensar o presente buscando exemplos no passado. Então, vão perceber que essa perspectiva, né, essa abordagem da história não consegue mais explicar a velocidade e as características dos acontecimentos que vão começar a ocorrer na modernidade, né? Então, cada vez mais vai se sentir a necessidade de pensar a história, de pensar a sociedade do presente projetando para o futuro, né? Então, a gente vai entender um pouco de como é que ocorreu esse processo de aceleração do tempo, nessa percepção sobre a aceleração do tempo. Essa discussão ela é bem complementar com a discussão da próxima aula. A próxima aula, que vai ser o próximo capítulo desse livro, né? Eu mandei para vocês o livro todo, então eu já digo para vocês que o texto da próxima aula é o capítulo 2, né? A gente está discutindo o capítulo 1, o texto da próxima aula é o capítulo 2. Na próxima aula, o texto ele vai mostrar um pouco como é que ocorre a transição do conceito mesmo, né? Da história Magistra Vitae, né? Para depois o conceito o conceito moderno de história. Hoje, o que a gente vai discutir é o contexto, né? Que vai possibilitar essa transição, né? Do conceito antigo para o conceito moderno. E que a gente vai tratar na próxima aula, e a gente vai perceber também como essa discussão, sobretudo a discussão da próxima aula, se comunica muito com a discussão do Chateaubriand, né? Com a discussão que o François Hartog fez na aula passada. Então, a gente passa agora aqui a estrutura do texto. O texto, a argumentação do autor, ela é dividida, ele divide o texto em duas partes, né? Então,
Ele não chega a colocar, ele não divide o texto em tópicos, vamos dizer assim, com títulos, né? Ele divide o texto em duas partes, a parte um e a parte 2. Aí eu trago aqui para a gente localizar um pouco como é que ele vai, como é que ele vai desenvolver, né, esse debate, esse objetivo que ele apresentou, né? Ele vai desenvolver o texto, a argumentação dele vai procurar responder, né, aquela pergunta e apresentar a tese dele a partir estruturando o texto em duas partes. Então a argumentação dele vai estar dividida em duas partes. Então a gente discute que é a primeira parte do texto, né? Então, como eu falei para vocês, no começo do texto, ele apresenta as características desse quadro, A Batalha de Alexandre, do Albrecht Alderdorf, que era um pintor alemão do século XVI, né? Essa obra foi produzida em 1528 sob a encomenda do Duque Guilherme IV, ou quarto, da Baviera, né? A Baviera é uma região da Alemanha. Então, a partir desse quadro, ele vai mostrar como, nesse momento, ainda se tinha uma perspectiva bastante pautada numa visão de história teológica, né? Então ele diz, o quadro apresentava uma visão teológica da história, na qual a representação da batalha seria uma antecipação do juízo final. E esta representação tinha total sentido para os contemporâneos de Alterdorf. Então, é interessante o seguinte, esse quadro, ele era a retratação de uma batalha que aconteceu na antiguidade, né? Que basicamente apresentava a batalha que inicia o Império do Alexandre Magno, que foi uma das grandes batalhas da antiguidade. Só que o Alderdorf, ele pega esse tema histórico do passado, da antiguidade, e apresenta a maneira como ele representa essa batalha, lembra muito elementos do que seria o juízo final ou o apocalipse, porque ele está procurando se comunicar diretamente com os seus contemporâneos, aqueles que viviam no tempo dele, em que havia essa expectativa muito grande, né? Lembrem que a concepção de história cristã era pautada nessa perspectiva de pensar a história como esse caminho linear para se chegar até a salvação, né? E esse caminho linear, ele leva ao juízo final, ao apocalipse. Então, essa era uma expectativa bastante grande, vamos dizer assim, no início da modernidade, até principalmente o século XVIII, isso vai se diluindo com o passar do tempo, como a gente vai ver, mas até o século XVI isso era ainda bastante representativo, né? Da visão social e da visão de história que os europeus tinham nesse momento, que ainda tinham uma forte influência da Igreja Católica, né? No início da modernidade, a espera do juízo final era uma expectativa do tempo, baseado na história cristã, no contexto da Reforma Protestante, comandada pelo Lutero. Então, a gente vai... essa era uma questão que também foi comum, né, para a Reforma Protestante, embora a Reforma Protestante questionasse, né, os dogmas da Igreja Católica, principalmente o monopólio que a Igreja Católica tinha em relação à interpretação das Escrituras, em relação à interpretação da Bíblia. Então a Reforma Protestante foi uma crítica bastante acentuada em relação a isso, né, os dogmas, os sacramentos, enfim, a sistemática da Igreja Católica enquanto instituição, mas não havia crítica em relação a essa visão cristã, né, essa expectativa sobre o juízo final, por exemplo, que é uma visão sobre o futuro, né, de alguma forma. Então, nesse sentido, né, para a modernidade estava colocada uma nova percepção sobre o sentido e a percepção do tempo, que era a aceleração dos acontecimentos. Uma coisa, e aí ele vai usar dois exemplos que eu acho que são bem interessantes para a gente pensar isso, que vai ser uma característica muito grande da modernidade, que é essa percepção de que
os acontecimentos eles acontecem numa dinâmica acelerada. E isso vai acontecer tanto para aqueles que têm uma visão e essa projeção para o futuro, né? Seja numa visão cristã, como a gente vai ver com o Lutero, ou seja numa visão não cristã ou laica, como vai acontecer com Robespierre. Que é isso que o Kozelek vai fazer aqui, essa comparação, para pensar, né? Que como vai começar a surgir projeções e visões sobre o futuro, né? E que a partir do século XVIII ela vai ser totalmente laica. Tipo, do século XVI até o século XVIII ainda se mescla perspectivas que misturam uma visão teológica com uma visão laica, né? Percebam, as mudanças elas não acontecem, né, do dia para a noite. Os processos eles vão acontecendo, né, paulatinamente, né? Você vai vendo processos de transição. Então, esse texto aqui ele vai mostrando como é que vai paulatinamente se mudando a perspectiva de história, né, na modernidade, sobretudo na modernidade europeia, e principalmente essas projeções do futuro, como elas vão ainda misturando um pouco de uma visão laica com uma visão cristã, e depois como ela... Gente, rapidinho, deixa eu só ligar aqui a minha bateria, senão vai desligar o computador, rapidinho. Pronto, voltei. Então, onde eu tinha parado, então a gente está vivendo aqui um momento de transição, né, em que um elemento comum vai ser essa percepção sobre a aceleração do tempo. E a maneira como vai se projetar uma visão sobre o futuro, pelo menos até o século XVIII, entre o século XVI e o século XVIII, ainda vai ter, vamos dizer assim, uma mescla entre visões teológicas, né, por exemplo, que vão projetar o juízo final e a salvação, né, de uma perspectiva cristã, e percepções sobre o futuro em que vão ser independentes disso, né, vão procurar pensar a mudança social e um novo tipo de sociedade que vão cada vez mais se afastar dessa perspectiva teológica, até quando no século XVIII, né, sobretudo com a Revolução Francesa, você vai cada vez mais ter uma perspectiva sobre o futuro e sobre as mudanças sociais que vão ser cada vez mais pensadas a partir de projetos políticos e da ação dos homens, independente da ação divina. Então, o século XVIII é um século extremamente importante para o que a gente chama de dessacralização da sociedade, né? Vai ser um processo... e a Revolução Francesa também é um corte, é por isso que ela é extremamente importante nesse sentido, como eu havia falado para vocês na aula passada, porque que é um evento tão singular, né? Ou como a gente vai ver na próxima aula, como é que esse coletivo singular, essa mudança coletiva tão grande e tão inédita, né? Tão sem precedentes. Um dos desdobramentos da mudança da Revolução Francesa vai ser institucionalizar, vamos dizer assim, fundamentar uma perspectiva secular da sociedade, né, laica, quer dizer, uma perspectiva que seja independente da religião, né, que seja uma perspectiva que não professe nenhuma visão religiosa, né, então isso vai ser uma mudança extremamente importante a partir do século XVIII, né, e que a gente vai percebendo que isso vai ocorrendo numa transição até chegar a essa ruptura, essa mudança de fato, né. Então, aí nesse sentido, Kozelek faz uma comparação entre o Lutero, que é um sujeito importante do século XVI, e o Robespierre, que é um sujeito extremamente importante, né, do processo revolucionário francês, da Revolução Francesa, do século XVIII, né. Para Lutero, no contexto da Reforma,
a abreviação do tempo era um sinal da vontade divina em direção ao juízo final. Então, essa perspectiva, né, de que o tempo ele está correndo de maneira acelerada, que o ritmo dos acontecimentos, a dinâmica dos eventos que estão sendo vivenciados, eles acontecem de maneira acelerada, na visão do Lutero, isso é uma forma de entender que o juízo final, ou apocalipse, ou a salvação está chegando, porque é essa a visão que ele tem do futuro, que ainda é uma visão teológica, né? Então, por outro lado, enquanto que por Robespierre, no contexto da Revolução Francesa, a aceleração do tempo era uma tarefa do homem que, pela ação política, deveria instituir a liberdade e a felicidade no futuro. Então, aqui a expectativa do futuro é pensar um novo tipo de sociedade em que se institua a felicidade, a igualdade. Lembrem lá do o lema da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade, igualdade, fraternidade e... igualdade, fraternidade, solidariedade. Liberdade, fraternidade e Isso, isso. igualdade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Obrigado, Velber. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ó, lembrem, esse lema da Revolução Francesa, por exemplo, é o lema de se instituir uma nova sociedade, né? Só que essa nova sociedade, ela vai ser construída não pela ação divina, e sim pela ação dos homens. Então, percebem a diferença? Esse momento é um momento em que vai se projetar essas visões sobre o futuro, né? E é interessante, ele compara esses dois sujeitos importantes em dois processos históricos importantes para a modernidade, que foi a Reforma Protestante e a Revolução Francesa, de mostrar um pouco, né, disso, que havia nesse momento perspectivas, né, visões, projeções sobre o futuro que eram bem distintas, né? E do século XVI até o século XVIII, cada vez mais vai ocorrer a transição entre projeções do futuro pautadas numa visão cristã, como a do Lutero, que vai paulatinamente sendo substituída por uma visão de futuro que projeta um novo modelo de sociedade que é pautado na ação dos homens em construir uma sociedade mais fraterna, mais igual e mais libertária, vamos dizer assim, né? Então, tanto a Reforma quanto a Revolução Francesa apresentavam duas visões de futuro, né? Como a gente vai ver, e é a discussão que vai ser desenvolvida no transcorrer do texto. Constatou-se que as guerras civis e religiosas não pronunciavam o juízo final, e a paz tornou-se possível com o esgotamento das potências religiosas. Então, uma coisa que foi se acontecendo no período da modernidade, principalmente no contexto do século XVI, com a Reforma Protestante, com a Inquisição, né, a Contra-Reforma, houve um contexto de guerras religiosas muito intensas entre católicos e protestantes. Não era para menos também, né? Porque, pensem, você tinha uma hegemonia da Igreja Católica de há muito tempo em, de alguma forma, apresentar as regras da sociedade e, sobretudo, a maneira como se interpretava a religião, sobretudo a religião cristã, e a Reforma Protestante ela apresenta uma perspectiva totalmente nova e que questiona fundamentalmente as regras e a dogmática da Igreja Católica, né? Então, nesse momento, houve muitos conflitos religiosos, né? E o que foi se percebendo é que esses conflitos, eles não eram uma forma de prenunciação do juízo final, né? Então, no sentido de que esses conflitos, essas guerras, elas não eram uma forma de se prenunciar ou se chegar ao juízo final, né? O que acontecia era o fim das guerras e a sociedade voltava, vamos dizer assim, ao normal, né? Então, cada vez mais se percebia que
esse juízo final não chegava, né? Esse juízo final, esse apocalipse esperado não chegava. E que os períodos de paz, eles se estabeleceram a partir do momento em que houve o esgotamento dessas potências religiosas, né? Quando cada vez mais essas guerras de religião, essas guerras religiosas, elas foram diminuindo. Então, a partir disso, né? A partir do momento em que essas guerras de religião diminuíram e se estabeleceram períodos de paz, construiu-se uma visão, um novo tipo de futuro, um novo tipo de visão sobre o futuro, né? E aí o Kozelek, ele vai estabelecer alguns pontos das características dessa nova visão sobre o futuro, né? Nesse contexto do século XVI até lá o século XVIII, né? O primeiro ponto é: a partir do século XV, a expectativa da realização do juízo final foi sendo adiada. Então, essa ideia de que o juízo final aconteceria num tempo recente, vamos dizer assim, olha, vai acontecer, tá vendo? Esse é o sinal dos tempos, tá chegando o fim dos tempos, o juízo final já vai chegar, isso vai acontecer no próximo mês, ou no próximo ano. Então, foi se percebendo que o juízo final não chegava. Então, cada vez mais, essa expectativa de futuro do juízo final foi perdendo influência e intensidade, né? A astrologia manteve a sua influência, porém deslocava suas previsões escatológicas para o futuro cada vez mais distante. Gente, quando a gente está falando de astrologia aqui, a gente não está falando de horóscopo. Embora tenha relação com o horóscopo, mas uma coisa que se desenvolvia muito nesse período era de você conseguir construir a ideia de você conseguir antecipar os fatos a partir do movimento dos astros, né? Que hoje popularmente é conhecido como horóscopo, né? Você vai lá no jornal e olha lá o seu signo e tem lá, qual é a previsão que tem para você nessa semana? Eu sou de Áries, diz aqui que vou ter sorte no amor, por exemplo. Essa ideia de previsão do futuro a partir do movimento dos astros era uma coisa bastante influente também nesse momento, né? E continuou influente, só que as previsões que se tinham, principalmente as previsões mais catastróficas ou aquelas previsões mais pessimistas, elas cada vez mais foram sendo jogadas para um futuro mais distante, né? Então, a astrologia também tinha a sua influência nesse momento. E aí vem o ponto C: a emergência da história humana, independente da história natural e da história sacra, ao lado da legitimação do Estado moderno. Então, nesse momento aqui também, cada vez mais vai surgir a perspectiva de pensar uma história dos homens, de pensar uma história humana, né? Uma história cada vez menos influenciada pela ação divina, uma visão teológica, e que tem um ritmo diferente que o da história natural, né? Porque você tem a história natural e é o ritmo a partir dos ciclos da natureza, né? Então, a história humana tem uma dinâmica diferente, e isso cada vez mais vai ser evidenciado nesse momento, né? Sobretudo de pensar que está se vivendo uma aceleração do tempo, né? Nós estamos vivendo um momento histórico aqui no início da modernidade em que a gente está vivenciando o tempo com uma aceleração dos acontecimentos que é cada vez maior, vamos dizer assim. Então, pensar a história humana, uma história cada vez mais humana, né, a partir dos atos, dos comportamentos humanos, vai se tornar cada vez mais valorizado e evidente. E isso vai estar relacionado com a legitimação do Estado moderno, que cada vez mais está se construindo nesse momento no seu formato absolutista, né, do Estado absolutista. Então, isso também vai estar relacionado a esse processo de legitimação do Estado absolutista. Outro ponto da discussão que o Kozelek levanta sobre esse novo tipo de visão de futuro que está surgindo nesse momento é: a gênese do Estado absolutista apropriou-se do monopólio de manipulação do futuro conforme os seus objetivos políticos. Então, essa também foi uma dimensão importante, né? Com a gênese e a constituição das monarquias nacionais, e aí a gente está pensando aqui
o Estado absolutista francês, que foi talvez um dos grandes exemplos de Estado absolutista, né? O Luís XVI, que foi o último rei da França, né? Mas o que ficou mais conhecido foi o Luís XIV lá, aquele que diz, o Estado sou eu, né? Que foi talvez o rei absolutista mais conhecido. Nesse momento, o Estado absolutista que está se estabelecendo, né, apresentando as suas bases, ele também vai apresentar as suas perspectivas de futuro, né? E a gente vai perceber que essas perspectivas de futuro estão totalmente relacionadas com a própria manutenção do seu poder, né? Então, e a gente vai ver um pouco mais para frente que isso vai estar relacionado a um tipo de discussão chamado prognóstico racional, que a gente vai ver a discussão mais à frente, que vai procurar legitimar o poder do Estado absolutista, sobretudo a manutenção, né, do poder absolutista. E aí vem o último ponto, que é tornar-se possível considerar o passado como Idade Média e a constituição de 3 idades. Então, um outro momento aqui é de pensar a Idade Média. Pensa, a gente já está nesse momento de transição, mas muito mais já século... A gente está pensando aqui século XVI, XVII e XVIII, né? Vamos dizer assim, até o século XVIII. Então, a gente está... Já vai surgir a percepção sobre os europeus nesse momento que estão vivendo a modernidade, que nós estamos vivendo um momento diferente, né? Um outro momento histórico que é distinto do período anterior, que vai ficar conhecido como Idade Média. Então, nesse momento já se ficou bastante claro essa distinção sobre os períodos históricos, mas de maneira mais clara, né? Porque se tinha claramente a distinção em relação à antiguidade. Beleza, a antiguidade é um outro tempo, os antigos é um outro tempo. Mas aqui não se conseguia distinguir muito bem o que era Idade Moderna de Idade Média, né? E esse momento aqui é fundamental nesse sentido. Nós somos os modernos, estamos vivendo a modernidade, esse novo momento histórico com acontecimentos que tem uma dinâmica diferente em relação a esse outro momento histórico que era a Idade Média, né? Então, cada vez mais aqui vai ser possível pensar a Idade Média como um passado e estabelecer 3 períodos históricos bastante distintos, né? A Antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna. E a Idade Moderna é esse período histórico que estamos vivenciando e que queremos construir para o futuro, né? Então, por isso que vai ser fundamental essas visões sobre o futuro, né? E sobretudo, os acontecimentos que estão ocorrendo nesse momento são acontecimentos que não conseguem mais ser interpretados a partir do conceito de história magistra vitae, né? Que é o conceito antigo de história. Aí eu trago a citação do Koselleck, que diz o seguinte: desde então, o homem passou a viver na modernidade, estando ao mesmo tempo consciente de estar vivendo nela. Então, cada vez mais aqui vai se criando essa consciência de que estamos vivendo a modernidade, que nós somos modernos, né? E nesse sentido nós somos distintos dos antigos e dos medievais, e nós estamos construindo uma nova época histórica. E aí, a partir desse momento, a gente entra na segunda parte de discussão do texto, na segunda parte de argumentação do Koselleck, né? Então, o Koselleck diz que a modernidade também foi marcada por projeções do futuro opostas, né, com caráter laico e secular, às previsões religiosas. E estavam pautadas em 2 tipos: o prognóstico racional e a filosofia da história. Então a gente vai começar a perceber aqui 2 visões, 2 projeções sobre o futuro em que elas vão procurar se desenvolver de maneira independente da religião, né? Então aqui a perspectiva teológica, sobretudo com a expectativa do juízo final, vai se tornar cada vez mais menos influente, né? Então, isso daqui, o prognóstico racional e a filosofia da história vão ser projeções do futuro que vão cada vez mais apontar para um caráter laico e secular da sociedade, né? Então a gente está cada vez mais pensando na construção de uma sociedade que tem uma visão social e uma projeção do futuro com uma influência cada vez menor da religião, né? Então,
os prognósticos racionais ficaram consagrados nos tratados sobre política do século XVI e século XVIII, né? Entre o século XVI e o século XVIII. O que eram os prognósticos racionais? Era um tipo de produção intelectual que eu acho que talvez o grande exemplo, o exemplo mais conhecido, foi o Príncipe, né, do Nicolau Maquiavel. O Príncipe, né, o livro do Maquiavel, ele basicamente estabelecia, vamos dizer assim, ele apresentava uma discussão que era meio que, vamos dizer assim, ensinando ao soberano, ao príncipe, ao rei, como manter o seu poder, né? Então, vamos dizer assim, como é que quais as medidas e que tipos de comportamentos o rei deveria ter para manter o seu poder. Por isso que aí tem algumas frases que são bem conhecidas do príncipe, que ele diz que é muito melhor ser temido do que ser amado. Porque no Príncipe, o Nicolau Maquiavel, ele vai começar a apresentar, ele apresenta uma visão sobre o futuro, né? Sobre os acontecimentos políticos, né? É como se fosse bem assim, ele apresenta uma previsão, né? No sentido de que o príncipe ele tem que tomar tais e tais medidas para manter o seu poder. Então, ele de alguma maneira apresenta uma visão do futuro muito pautada num tipo de orientação política que o soberano absolutista deveria se orientar para poder manter o seu poder. E, obviamente, isso é sempre por futuro, né? E claro que isso se pautava a partir de uma leitura da conjuntura política, né? Que ele estava vivenciando. Mas percebam, cada vez mais a perspectiva é de pensar o futuro, né? Pautados em uma história humana, estes tratados faziam previsões sobre os acontecimentos políticos e servindo de orientação aos governos. Então, por isso que eu cito o exemplo do Príncipe, né? Porque eu acho que é uma das obras mais representativas desse tipo de projeção do futuro, que é os prognósticos racionais. Então, o que o Maquiavel vai estar apresentando é cada vez mais uma visão sobre a história e, sobretudo, de uma previsão para o futuro em que ele, obviamente, se pauta a partir de uma leitura da conjuntura política que ele está vivenciando, mas principalmente de que ele faz uma conjectura de futuro, né? Olha, se você seguir esses e esses comportamentos, você vai conseguir manter o seu reinado, você vai conseguir manter o seu poder. Então, percebam. E aqui, cada vez mais, ele está pautado numa leitura sobre a dinâmica política do seu tempo. Ele não está pautado numa visão religiosa, numa visão teológica, né? Ele está cada vez mais pautado em entender a ação humana do tempo que ele estava vivenciando e apresentando projeções para o futuro, né? Aí eu trago aqui uma citação do Koselleck que diz o seguinte: o prognóstico racional contentava-se com a previsão das possibilidades no âmbito dos acontecimentos temporais e mundanos, mas por isso mesmo produz um excesso de configurações estilizadas das formas de controle temporal e político. Então, o que ele está dizendo aqui, o Koselleck, é que a grande preocupação desses prognósticos racionais, desses tratados sobre política, sobretudo voltados para a orientação dos reis absolutistas, né? Estava muito preocupado em tratar dos acontecimentos temporais e mundanos. Então, sobretudo pensando a política, né, desse momento, né, entre o século XVI e o século XVIII, e cada vez mais pautados numa visão da história humana como ação dos homens, e não mais a influência da ação divina, e nem tendo mais como expectativa de futuro o juízo final. A expectativa de futuro aqui é a manutenção do poder do rei. Então, a reflexão que esses tratados dos prognósticos racionais vão fazer é
a leitura sobre os acontecimentos políticos e a projeção da orientação política que o soberano, que o príncipe, que o rei deve tomar para manter o seu poder, né? A previsão sobre os acontecimentos políticos apontavam para a manutenção da integração do Estado. O futuro estava concebido em função da garantia do poder secular, né? Então, a grande questão aqui desses tratados era a manutenção do poder secular, do poder real, né? Do poder do rei. Então, as previsões, os prognósticos, né? As orientações estavam pautadas em prever os acontecimentos, né? E claro que é importante aqui, nem sempre essas previsões elas davam certo, né? Mas a grande perspectiva isso era legitimado socialmente, né? Você tinha uma produção intelectual de orientações nesse sentido, né? De apresentar uma leitura sobre os acontecimentos políticos futuros, né? Uma conjectura sobre o que poderia acontecer no futuro, principalmente aí sempre apontando para uma orientação de manutenção do poder secular, do poder do rei, do poder do príncipe. O prognóstico racional esteve circunscrito ao ambiente político do Estado absolutista, pois suas previsões estavam restritas aos acontecimentos neste contexto histórico e político. Então, é importante perceber que essa produção intelectual, os prognósticos racionais, eles estavam muito circunscritos a esse ambiente político do Estado absolutista, né? Então é bastante importante perceber qual era esse contexto político com o qual essas obras, esses tratados políticos se dialogavam e procuravam ter uma finalidade política bastante clara. Aí a gente chega à discussão sobre a filosofia da história. Então, essas duas projeções de futuro com caráter mais laico, mais secular, que surgiram na modernidade, que foi o prognóstico racional, que a gente viu agora, né? Foi uma dessas perspectivas de projeção do futuro, pautada numa visão laica, né? De orientação, de leitura sobre os acontecimentos políticos e de orientação, né? ao rei, né? ao soberano. A outra visão, a outra projeção de futuro também pautada nessa visão laica e secular, foi a filosofia da história, né? Então, aqui o Koselleck vai começar a apresentar as características da filosofia da história. Foi só com o advento, eu trago aqui a citação do Koselleck, foi só com o advento da filosofia da história que uma incipiente modernidade desligou-se do seu próprio passado, inaugurando por meio de um futuro inédito também a nossa modernidade. Então, aqui vai se começar a apresentar uma visão de futuro que vai se tornar totalmente oposta, vai se tornar uma visão que vai se opor, vai ser uma crítica à política absolutista, né? E aí a gente vai... e que vai ser... A filosofia da história vai ser aquela que vai começar a projetar as perspectivas da Revolução Francesa, como a gente vai ver mais adiante. A filosofia da história apresentava, a partir do século XVIII, e aqui a filosofia da história ela surge a partir do século XVIII. O século XVIII é um momento chave para essa perspectiva, né? Enquanto que o prognóstico racional ele teve vigência entre o século XVI e o século XVIII, a filosofia da história ela vai surgir especialmente no século XVIII, porque o século XVIII é esse século de transformações fundamentais da modernidade europeia. A filosofia da história apresentava, a partir do século XVIII, uma nova consciência do tempo e do futuro baseada na ideia de progresso, né? Então, essa vai ser uma perspectiva fundamental. As transformações sociais e econômicas que ocorreram no século XVIII, as transformações técnicas, as transformações sociais que cada vez mais apresentavam essa dinâmica acelerada do tempo, vai possibilitar o surgimento dessa perspectiva, a filosofia da história. O futuro estava pautado na ideia de progresso. Esse futuro que estava pautado na ideia de progresso tinha dois momentos, né? Duas características principais. Uma era a aceleração do tempo vivenciado no presente, né? Então, cada vez mais a perspectiva do presente é essa perspectiva
dos acontecimentos acontecendo de maneira acelerada, né? E sempre apontando para se pensar o futuro, né? Como é que esses acontecimentos, essas mudanças se projetam para o futuro. E o outro ponto é a dimensão desconhecida da sua projeção, né? Então, se tinha a consciência de que essas mudanças estavam acontecendo de maneira cada vez mais acelerada no presente e que apresentava um apontamento para o futuro, só que não se sabia o que aconteceria no futuro, não se sabia quais desdobramentos seriam dessas mudanças, né? Então, cada vez mais a filosofia da história pautada na ideia de progresso, ela vai tá pautada nessa perspectiva de futuro. O presente é um momento de mudanças cada vez maiores e que apontam para um futuro incerto, que a gente não sabe, é desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que mudanças vão ocorrer, mas a gente não sabe qual é a magnitude dessas mudanças, né? Por conta dessa aceleração dos acontecimentos, cada vez mais a consciência moderna, cada vez mais vai perceber que a mudança é um elemento fundamental. Ela está pautada no dia a dia, né? E como é que isso, quais acontecimentos, vamos dizer assim, estavam presentes nesse momento que faziam com que o sujeito ele vivenciasse essas mudanças? Por exemplo, as descobertas científicas, né? Por exemplo, a possibilidade do tear a vapor, de você acelerar determinados mecanismos de produção, a melhoria dos meios de transporte. Por exemplo, se antes você levava 2 meses para fazer... se antes, por exemplo, uma viagem entre Paris e Londres levava 2 meses, com a melhoria dos meios de transporte, essa viagem já levava, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Então, percebam, o que antes levava mais tempo, uma viagem que levava mais tempo, começou a diminuir o tempo, né? A quantidade de semanas para fazer uma viagem. Então, todas essas mudanças técnicas, científicas, sociais, foram cada vez mais, né? Imprimindo, né, uma perspectiva de que os acontecimentos eles acontecem de maneira cada vez mais veloz, cada vez mais acelerada, e isso aponta para um futuro de mudanças que nós desconhecemos a magnitude, como é que elas vão se configurar, né? Então, é um pouco do século XVIII, é um pouco desse momento, dessa ideia de progresso, né? De mudanças técnicas, de mudanças econômicas, sociais, que apontam cada vez mais para esse ritmo de mudanças, e a ideia de progresso está muito embutida à compreensão de que são mudanças para melhor, né? Então são mudanças que mudam a sociedade para melhor. Assim, essa era uma perspectiva que estava nesse momento, que era bastante otimista, mas como a gente sabe, nem sempre as mudanças elas são para melhor, né? Então, mas nesse momento havia um caráter bastante otimista em relação às mudanças sociais, né? Ao caráter que elas assumiam naquele momento. Este futuro tornou-se possível com o advento do cidadão, emancipado da submissão absolutista e da tutela da igreja. Então, gente, isso aqui é um aspecto fundamental. No século XVIII, cada vez mais vai se tornar forte a ideia de cidadania, do cidadão, como um sujeito emancipado, né? Como um sujeito que não deve obediência ao rei e nem deve submissão à igreja, né? Então, é essa perspectiva de laicidade, né? De um sujeito que se apresenta, vamos dizer assim, de maneira independente, no sentido de que ele pode participar da vida política, e isso vai ser uma pressão cada vez maior, né? De sair dessa posição, ou questionar essa posição de súdito, né? De sujeito submetido à vontade do rei, né? Isso vai ser uma coisa que vai cada vez mais tá totalmente embutida nesse processo de mudança. Então, cada vez mais o poder real não faz sentido, né? A ideia de uma sociedade hierarquizada em ordens, né? Com a igreja, a nobreza e os servos, e a burguesia no
na base da pirâmide, cada vez mais esse modelo de sociedade não consegue explicar os processos de mudanças que estavam acontecendo nesse momento. Então, o advento da cidadania pensada nesses aspectos de uma participação cada vez mais crescente no campo político, né? As pressões para cada vez mais haver uma ampliação da participação política vai questionar tanto a autoridade da igreja quanto o poder do rei, né? Então, percebam, olha, essas mudanças estão acontecendo, né? Nós não queremos mais ser súditos, nós não queremos mais estar sob a tutela da igreja, mas o que é que vai... Certo, nós queremos mudanças, mas para onde que isso vai apontar? Era essa uma incerteza que tinha nesse momento. A mudança, ela estava acontecendo, mas não se sabia para onde que ela apontaria. A própria Revolução Francesa foi o resultado desta visão de futuro da filosofia da história e a sua referência fundamental na ideia de progresso na história. Então, como a gente pode perceber, a Revolução Francesa ela foi necessariamente o resultado dessas projeções de futuro, né, advindas da filosofia da história. Então, vamos dizer assim, essa ideia de progresso no sentido de cada vez aperfeiçoamento e melhoria da sociedade, né? Certo, a Doriellen está perguntando. E quais as mudanças aconteceram na igreja nesse contexto de progresso? Então, nesse contexto, para a igreja, né? Ela obviamente vai ter uma atitude de reação em relação a isso. O que quer dizer isso de reação? Ela vai procurar negar essas mudanças, né? Ela vai procurar reagir em relação a essas mudanças, né? Ela vai negar essas mudanças, né? Então, porque, lembrem, a Igreja Católica, ela nesse momento, ela era uma aliada fundamental do rei, né? Na verdade, a Igreja Católica ela apresentava a justificativa para o próprio poder real, né? Se a gente for lembrar que uma das justificativas do poder real é de que ele era a fundamentação do poder dele estava relacionado a ele ser um eleito de Deus, né? Dele ter uma predestinação divina, né? Então o rei ele é um sujeito que está vamos dizer assim, cumprindo a vontade de Deus, vamos dizer assim. Essa era uma das justificativas do poder real, e por isso que havia uma aliança política bastante clara entre o Estado absolutista e a Igreja. Então percebam, essas mudanças que estão acontecendo, cada vez mais questionando a autoridade do rei e a autoridade da Igreja, vai gerar uma reação, né? Então vai haver uma reação tanto do rei quanto da igreja. Só que essa reação ela não vai conseguir modificar o ímpeto desse processo de mudança, entende? Então, a igreja, o que ela vai fazer basicamente é aceitar. É isso. Mas fazer o quê? Entende? Na verdade, o que a igreja... Certo, não foi essa a postura da igreja, né? Tipo, na verdade, ela teve que se adaptar a esse processo de mudança, né? Então, cada vez mais, tipo, ela não tinha o que fazer, né? Ela não tinha como modificar o curso dos acontecimentos, porque essa era uma mudança que era de ruptura com relação ao seu domínio, né? Lembrem que a Igreja Católica, até esse momento, desde o século XII até o século XVIII, a Igreja Católica, ela, de alguma maneira, estabeleceu o domínio cultural e ideológico da sociedade. A sua visão, a visão cristã, era a visão hegemônica, a visão dominante na sociedade. Entre o século XVI e o século XVIII, isso vai sendo paulatinamente modificado. Essa influência vai sendo cada vez diminuída até se chegar a esse momento, né? Em que a hegemonia, a dominância da Igreja Católica, da sua visão teológica da sociedade vai deixar de ser dominante, vai deixar de ser hegemônica. Ela vai sumir? Não, claro que não. Tanto que ela existe até hoje. Mas ela não vai ser mais a visão dominante.
ela vai sendo paulatinamente substituída por uma visão laica e uma visão secular da sociedade, que vai ser que foi sendo apresentada pela filosofia da história, né? E que vai se tornar, que vai ser instituída pela Revolução Francesa. Por isso que a Revolução Francesa é o evento fundamental de, de mudança na modernidade, e a gente considera um demarcador, um marco temporal fundamental para o início da história contemporânea, que é o nosso período histórico, né? Se a gente for pensar qual seria um marco, um evento ou um processo que funda o período contemporâneo, que é o nosso tempo, esse marco é a Revolução Francesa. Então, respondendo à pergunta da Doriellen, quais as mudanças aconteceram na igreja nesse contexto? A igreja, ela teve que se modificar, né? No sentido de que ela não é mais hegemônica, ela não é mais a visão dominante, né? Ela cada vez mais, vamos dizer assim, vai ela cada vez mais vai, de alguma maneira, procurar se relacionar com essa visão laica de sociedade, né? Então, beleza, ok, eu não sou mais a visão dominante, já entendi. Então, o espaço social para o desenvolvimento de uma visão religiosa, que vai ser cada vez mais o espaço privado, então eu vou me circunscrever ao espaço privado. Então, e isso vai ser um processo fundamental desse momento de secularização ou de laicização da sociedade, né? É de que o espaço público, ele não é um espaço de confissão religiosa, vamos dizer assim, né? O espaço público, ele é um espaço que as pessoas devem ocupar, né? Mas não devem ocupar com a sua visão religiosa particular, né? Porque aí necessariamente vai ocorrer a contradição, né? É por isso que é importante que a crença, a confissão religiosa, ela seja desenvolvida no espaço privado, né? Que ela seja desenvolvida na igreja, que ela seja desenvolvida no terreiro, que ela seja desenvolvida na sinagoga, que ela seja desenvolvida na mesquita, entende? Esse é o espaço. E isso é um aspecto fundamental desse momento. Aqui não se nega a liberdade religiosa. Não se nega de que os sujeitos têm um direito a exercer uma crença, né? De que eles possam exercer uma visão religiosa. O que está se colocando aqui, e vai se apresentar como uma mudança fundamental, é de que há uma distinção entre o espaço público e o espaço privado, né? O espaço público, ele é um espaço laico, da vida secular das pessoas, da vida não religiosa das pessoas. Enquanto que o espaço privado é o espaço para o desenvolvimento da visão. Exatamente, isso mesmo. Pronto, tá aqui a síntese. Foi cada um pro seu quadrado, exatamente. Na verdade, não existiam quadrados até esse momento, né? Até o século XVIII, né? Tudo era misturado. O espaço público com o espaço privado, né? Uma visão religiosa particular, que era o catolicismo, acabava sendo a visão dominante de toda a sociedade, né? A partir do século XVIII, a gente vai se estabelecer a mudança do seguinte: para que consigamos estabelecer um ambiente de respeito e de liberdade religiosa, de respeito às escolhas individuais que as pessoas têm, sobretudo em relação à confissão religiosa, a gente estabelece essa distinção, né? O espaço público é o espaço da vida secular e o espaço privado é o espaço da confissão religiosa, é o espaço do culto, entende? E essa visão, gente, é uma visão que fundou a nossa perspectiva, a visão em relação à organização da sociedade do período contemporâneo, né? Embora, né, infelizmente isso seja cada vez mais, não seja, isso se transformou como uma perspectiva no sentido de desenvolver a legislação, né? Se você for ver lá na Constituição, tem a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, você vai lá no artigo 5º das garantias fundamentais, está lá. O sujeito, ele tem a liberdade de consciência, de crença
isso é garantido para ele, o exercício disso no espaço privado, entendeu? Porque aqui o que está se querendo construir fundamentalmente é uma sociedade secular e laica no qual todos os sujeitos tenham liberdade a desenvolver a sua crença, desenvolver a sua religiosidade, mas desenvolver isso no espaço privado e não no espaço público, entende? Então, continuando, né, a discussão, nesse sentido, ocorreu vários prognósticos, e a gente está falando aqui da filosofia da história, né? Que é essa projeção para o futuro que foi cada vez mais pautada na ideia do cidadão emancipado, da tutela do Estado e da Igreja, e pautada na ideia de progresso. Nesse sentido, ocorreu vários prognósticos que antecipavam a Revolução de 1789, baseado na ideia de progresso. Isto ficou evidenciado nos trabalhos do Rousseau e do Voltaire. Então, o Rousseau, o Voltaire e o Diderot, que são três intelectuais extremamente importantes do movimento iluminista, eles, nos tratados, nos trabalhos deles, eles apresentavam essas projeções do futuro que cada vez mais apontavam, né, ou discutiam no sentido de desejar uma sociedade que seja mais igualitária, que seja mais fraterna, que seja mais pautada na liberdade, né? Então, esses valores que estavam sendo cada vez mais pautados nesse momento para se pensar a modificação da sociedade, eles vão ser corporificados na Revolução Francesa. O iluminismo foi o movimento político e filosófico que representou esta filosofia da história e lutou pela Revolução de 1789. Então, os próprios prognósticos da filosofia da história e que ficou expresso no iluminismo vão antecipar, vamos dizer assim, na verdade vão antecipar e lutar, né, pela realização e concretização desses valores e dessas perspectivas na própria realização da Revolução Francesa. Um dos prognósticos mais marcantes foi realizado por Diderot em 1774. Olha, percebam, gente, a Revolução Francesa, ela aconteceu em 1789, certo? O Diderot, ele, num escrito, ele apresentava uma reflexão, um prognóstico, né, sobre o futuro em 1779, no qual esse prognóstico era marcante a ideia de despotismo, cidadania, liberdade e revolução. Eu trago aqui o trecho do texto que eu acho que ele é muito representativo dessas reflexões que a gente está chamando aqui de filosofia da história. Eu vou colocar aqui o trechinho do texto para a gente acompanhar. Gente, todo mundo está conseguindo ver? Tá dando para ver o texto com clareza ou tem que aumentar um pouquinho ele? Tá bom, professor. Tá ótimo. Então, olha. Tá bom, sim. Tá bom? Tá ótimo, então. Olha, vamos perceber, né, qual era o prognóstico. Aqui é um exemplo desses prognósticos, né, desses apontamentos realizados pela filosofia da história, e a gente vai ver aqui o exemplo do Diderot. O Diderot escreveu esse texto em 1774. Vamos acompanhar a reflexão dele. Sob um regime despótico, o povo, indignado sob esse longo tempo de provocações, não deixará escapar nenhuma oportunidade de restabelecer os seus direitos. Opa, peraí. Direitos. O que hoje pra gente é uma compreensão comum, né? Nós somos sujeitos de direitos, certo? Todos têm direitos, né? E sobretudo, o Estado deve garantir esses direitos, né? Embora
a gente esteja vivendo um período de ofensiva neoliberal que cada vez mais esvazia o papel do Estado na garantia desses direitos, mas percebam, a constituição do Estado de Direito e a ideia de que nós somos sujeitos de direitos vão ser fundados com a Revolução Francesa. E o que o Diderot está fazendo aqui é já apresentando essa discussão, e percebam, antes da Revolução, porque foi esse debate que estava sendo fomentado no século XVIII que vai descambar, né? Vai desembocar, vai ser o que vai provocar a Revolução Francesa, né? Mas por que lhe falta tanto a meta quanto um plano? Esse povo passará, em um piscar de olhos, da escravidão à anarquia, né? Então, dessa submissão total à sublevação, né? À revolta. Em meio a essa confusão geral, ecoa um único grito: liberdade. Então, olha, liberdade. Mas como apropriar-se desse precioso bem? Como apropriar-se da liberdade? Como apropriar-se dessa condição social livre da autoridade da igreja e livre da submissão do rei? Ninguém sabe. Entende? Porque o que está se pensando aqui é: nós queremos isso, nós queremos a liberdade. Como vamos chegar lá? Não sei. A gente vai... isso é uma certeza. Isso vai acontecer. A gente tem que lutar por isso. Mas como isso vai acontecer? Existe uma receita? Não. E é isso... Esse texto, eu acho ele muito interessante, um pouco disso, né? As mudanças estão acontecendo e a gente vai projetar. Se projetou as expectativas de futuro pautadas na ideia de direitos, na ideia de liberdade. Não, nós queremos direitos. Nós queremos uma sociedade de direitos, nós queremos uma sociedade que garanta a liberdade. Entendeu? Mas como é que a gente vai chegar a isso? Não sei, mas nós queremos isso. E isso se corporificou na Revolução Francesa. Continuando no texto. Exatamente. Vou continuar a leitura do texto. Eis a nação dividida em diferentes partidos, conspirando a favor de interesses contraditórios. Pouco tempo depois, passará a haver no Estado apenas 2 partidos, distinguidos por 2 nomes, os quais, qualquer que sejam, querem dizer apenas realistas e antirrealistas. Então ele está dizendo aqui, cada vez mais o ambiente político vai se tornar a oposição entre quem apoia o rei e quem não apoia o rei. Então, claramente aqui, ninguém estava contente com o poder do rei. Ou pelo menos a sociedade cada vez mais estava dividida entre quem apoiava o rei e quem não apoiava o rei. Esse é o momento das grandes comoções. O momento dos complôs e conspirações. O realismo é uma hipocrisia. O antirrealismo o antirrealismo é outra. Ambos são disfarces para a avidez e a ganância. A nação não passa agora de uma massa de almas degradadas e venais. Deixa eu só aumentar aqui o... Pronto. Nessa situação, a nação precisa de um homem que, no momento mais adequado, permita que algo totalmente inesperado aconteça. Então percebe, todo mundo está esperando que algo inesperado aconteça. No momento certo, revela-se também esse grande homem. Ele diz àqueles que acreditavam ser tudo: não sois nada. Quem é que acreditava ser tudo? Quem é que falava que o Estado sou eu? O Luís XIV. Essa ideia de que o poder real, o poder do rei é o poder absoluto, é o poder total, né? Eles dizem: nós não somos nada. E isso está relacionado ao povo, né? E ele diz a eles: eu sou o líder. E eles falam em uma só voz: sois o líder. E ele diz: eis as condições sobre as quais
vos submeto. E eles respondem, nós as aceitamos. Aí começa. Como seguirá a revolução? Novamente, não se sabe. Percebem? Então, cada vez mais está colocada a ideia de que precisa de uma mudança social. Isso vai acontecer e se tem a expectativa em relação a isso. Como seguirá a revolução? Não se sabe. Então, percebem essa ideia, essa perspectiva de que o futuro ele está sendo cada vez mais percebido como uma mudança do presente, né? Uma mudança de que o tempo presente está passando por essas mudanças. Nós queremos direitos, nós queremos liberdade, nós queremos fraternidade, nós queremos igualdade, nós queremos cada vez mais participar da política livre da submissão do rei e livre da tutela da igreja, né? Mas como isso vai acontecer? Não sabemos, porque ainda está incerto. Esse texto, o Diderot escreveu em 1774. A Revolução Francesa aconteceu em 1789. Percebem? Ele já estava antecipando debates que vão ser concretizados com a Revolução Francesa. Então, só vamos voltar aqui para o slide para a gente retomar a nossa discussão. Então, ó, um dos prognósticos mais marcantes foi realizado por Diderot em 1774, no qual era marcante a ideia de despotismo, né, o poder do rei, como um poder opressivo, a cidadania, que era a ideia de direitos, a liberdade e a revolução. Então, está presente ali essas perspectivas de mudança, né, mas também a incerteza de como isso ia acontecer. Aí a gente chega à discussão final do texto. A indagação de Diderot sobre a Revolução estava organizado na crítica ao despotismo presente, ao despotismo, ao poder do rei, à autoridade, ao autoritarismo do rei naquele momento, e claramente projetado na expectativa da liberdade e da igualdade no futuro, né? Então, a filosofia da história, essa projeção do futuro baseada na ideia de progresso, na ideia da cidadania, na ideia de um futuro cada vez pautado na liberdade, na igualdade, na fraternidade, de não ser submetido à autoridade do rei e nem à tutela da igreja, estava cada vez mais presente na reflexão desses intelectuais associados ao iluminismo. Aí eu trago aqui um trechinho do Koselleck, no qual ele conclui o texto. E ele comentando a reflexão do Diderot. Ele fez um prognóstico de longo prazo, ao pressupor como certo o início ainda incerto da Revolução. Ele não estava esperando que a Revolução fosse acontecer poucos anos depois do que ele estava escrevendo, como de fato aconteceu. Mas percebam, essa era a expectativa, essa a grande questão que está colocada, entende? Havia essa expectativa de futuro. Então, vocês percebem a reflexão que era feita, a reflexão histórica que era feita, estava muito pautada nessa experiência do presente e pautando sempre para o futuro. Não tinha como, por exemplo, o Diderot escrever essas reflexões pautadas na história Magistra Vitae. Porque o que ele estava desejando e as mudanças que ele estava vivenciando não tinham precedentes. Não tinha como procurar um exemplo no passado para servir de exemplo para orientar a Revolução Francesa, porque, lembrem, lá da reflexão do Chateaubriand, lá no ensaio histórico, ele procurou, ele queria entender a Revolução Francesa, né? E ele tentou comparar a Revolução Francesa com as revoluções antigas, né? As revoluções modernas, e a Revolução Moderna é a Revolução Francesa, com as revoluções antigas, e ele percebeu que não tinha paralelo, não tinha como conseguir encontrar exemplos no passado para pensar o presente, porque os eventos, os acontecimentos do presente, eles eram profundamente singulares e inéditos. Então não tinha como usar a história Magistra Vitae para pensar o futuro, né?
Continuando, ele fez um prognóstico de longo prazo ao pressupor como certo o início ainda incerto da Revolução. Ao desmascarar as palavras de ordem antagônicas e reintroduzir a questão da dialética da liberdade, assim como ao deduzir que tudo isso, e ao deduzir de tudo isso o final inesperado, que é a Revolução, né? Ele cada vez mais estava apresentando essas contradições, né? E pautado sobretudo na ideia de liberdade, né? Nós queremos a liberdade, nós queremos direitos, e somente uma revolução, uma mudança radical da sociedade, nós vamos chegar a isso, mas quando essa mudança vai acontecer? Não sei, ela vai acontecer em algum momento. Essa projeção para o futuro já estava estabelecida. O horizonte de expectativa é o futuro e não mais o passado. Mas Diderot continua a sua indagação, pois para ele não está claro o que deverá acontecer depois, que é isso. Esse é a grande mudança que aconteceu a partir do século XVIII e que cada vez mais vai projetar essa perspectiva de futuro em relação a expectativa em relação à história, né? Então, esse texto do Koselleck, ele traz um pouco dessa discussão, né? Dessas perspectivas da discussão sobre as projeções para o futuro e que cada vez mais vão ter um caráter laico e secular, que foi o prognóstico racional e depois a filosofia da história, e como a filosofia da história a partir do século XVIII foi um aspecto fundamental para a própria emergência, né, contribuiu para a própria emergência da Revolução Francesa. Nós queremos a mudança e essa mudança se corporificou na Revolução Francesa, essa projeção do futuro das mudanças que queremos, mas não sabemos quando vão acontecer. No próximo texto do Koselleck, na terça-feira, a gente vai ver a discussão sobre as características do conceito de história, né? Cada vez mais a discussão da história magistra vitae, que vai ter, como a gente viu, uma vigência, né? A história magistra vitae, ela ainda vai ter uma duração até o século XVIII, né? Lembre do Chateaubriand. O Chateaubriand, ele utilizava a história magistra vitae. Ela ainda, de alguma maneira, foi utilizada para interpretar a história na modernidade até o século XVIII. O século XVIII já apresentou as mudanças nas quais a história magistra vitae não conseguia explicar. E aí vai surgir a partir disso o moderno conceito de história. E aí a gente vai entender na próxima aula quais eram as características desse moderno conceito de história. E aí a gente vai perceber que ele vai estar muito relacionado com essa visão da filosofia da história. Tudo bem, gente? Então, basicamente era essa discussão que eu queria fazer com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu abro agora para a segunda parte, né? Da nossa aula, as dúvidas, as questões, as contribuições que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Certo, gente, não teve nenhuma dúvida, então, beleza. Então, olha, para encerrar a aula de hoje, então eu vou mandar para vocês ainda hoje. O texto da próxima aula vocês já têm, né? Já está no livro lá. Hoje a gente discutiu o capítulo 1 do livro. Na próxima aula a gente vai discutir o capítulo 2, tá bom? Olha, a Dani escreveu aqui no chat. Grandes transformações vieram de revoluções. Tendo em vista a historicidade antiga ser uma utopia, que é repetir exemplos passados, já na nossa contemporaneidade me indago que para a situação que estamos vivendo só mudaria se houvesse outra revolução. Dani, essa é uma perspectiva interessante que, sim, o ambiente que nós vivemos, né, de mudanças, que também são ambientes de mudanças cada vez mais
cada vez mais vertiginosas e cada vez mais apontam para a necessidade de mudanças, né? A inflação que a gente está vivendo, essa situação de crescimento da fome, da pobreza e todos esses problemas sociais, de fato apontam para a necessidade de uma mudança fundamental da sociedade, né? Só que lembrem, a gente está vivendo o momento contemporâneo, ele é muito pautado na ideia de presente, né? Isso é uma contradição muito grande, né, do nosso momento histórico. A expectativa, o período moderno, ele foi marcado pela expectativa de futuro, né, de mudanças do futuro. Então havia uma utopia no sentido aonde queremos chegar, né? Só que que isso esteve muito pautado nos processos de transformação ligados, por exemplo, ao socialismo, né, a pensar uma sociedade comunista e tal, e que são perspectivas que continuam em vigência no sentido de sim haver essa expectativa de futuro, só que com o fim dos regimes socialistas no leste europeu, a partir de 1989, acabou que se modificou essa perspectiva. Se essa era uma perspectiva de futuro muito presente no século XX, a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim, se tirou essa perspectiva, né? Tipo, olha, esse não é um caminho que não deu muito certo. Na perspectiva mais geral, né? Olha, e aí, então se a gente não tem mais essa expectativa de futuro, a gente cada vez mais se volta para o presente. E aí, essa é uma contradição. Como tu disseste, cada vez mais a gente vivencia processos de mudança que apontam para mudanças que queremos para o futuro, né? Então, só que a gente cada vez mais pensa menos no futuro, né? Porque a gente está, né, nessa dinâmica de viver um dia atrás do outro, né? Cada vez mais se apresenta essa ideia de um presente cada vez mais contínuo, mais ampliado, sem expectativas de futuro. Mas os problemas estão aí. E os problemas cada vez mais apontam para se pensar mudanças para o futuro. Então esse é um pouco das contradições que a gente vive hoje, né? E é por isso que eu trago essa reflexão da disciplina, porque, obviamente, como o conhecimento histórico ele é um conhecimento que procura pensar o tempo, né? Pensar o passado, mas pensar o presente também. Então, todas essas reflexões, eu trago essa reflexão para a gente pensar, ter essa visão ampliada sobre as mudanças de concepção históricas que aconteceram em diferentes momentos, né? Como é que era a visão de história na antiguidade, como é que é a visão de história que foi se construindo na modernidade, que é o que a gente está estudando agora, e a visão de história que se desenvolveu na contemporaneidade, né? Que é o que a gente vai ver principalmente na nossa discussão da próxima disciplina, que é Teoria 2. A gente vai analisar as diferentes vertentes historiográficas que se desenvolveram no período contemporâneo. E quando eu estou falando do período contemporâneo, eu estou falando sobretudo do século XX. Mas sim, de fato, me parece que a gente vive um processo de mudanças cada vez mais importantes e que apontam para expectativas de futuro que precisamos de mudanças cada vez maiores, cada vez mais de maior amplitude, né? E sim, acho que isso é uma discussão que está colocada para o nosso tempo também. Mais alguma questão, gente? Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, eu vou encerrar a aula e aí eu digo novamente. O texto da nossa próxima aula, que é na terça-feira, é o segundo capítulo desse livro. Então você já tem o material. Eu vou reafirmar lá no grupo o capítulo, as páginas, né, para nossa próxima aula. Eu vou mandar para vocês a gravação da aula de hoje, né, lá no grupo, e também vou mandar os slides dessa aula, também lá no grupo, eu mando ainda hoje. Então, gente, eu peço muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação, e eu encerro a nossa aula de hoje. Então, eu termino com o sabadou, né, então eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.
Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom almoço. Tchau, tchau. Bom almoço, gente. Tchau, tchau.